dia, pessoal. Vamos começar nossas videoaulas, né? Vamos nos encontrar aqui por um período breve de tempo, se Deus quiser, porque se eu fizer a minha parte, você fizer a sua. Se nós mantermos o isolamento social, com certeza essa epidemia que será controlada brevemente. Vamos começar relembrando o que a gente estava vendo na última aula. Lembram que nós estávamos falando de produção e consumo de energia nos seres vivos? Né? Então, nós falamos um pouquinho da produção e energia dos seres vivos. Falei um pouquinho do quê? Dos seres fotossintetizantes. O que são esses seres fotossintetizantes? São aqueles seres que produzem o próprio alimento no processo de fotossíntese. Mas como que acontece isso? Eles conseguem fazer isso porque eles têm uma organela especial chamado cloroplasto dentro de suas células. O cloroplasto ele contém um pigmento chamado clorofila, tá? E o que acontece lá dentro dessa organela? Vai aparecer para vocês aí a organela cloroplasto que só as células vegetais possuem, tá? Então, lá dentro dessa organela, que está presente nas folhas, ocorre a junção da água, que foi absorvida pelas raízes, tá? Junto com o gás carbônico, que está na atmosfera e entra aí também por difusão, né? E eles fazem o processo de fotossíntese na presença da luz e da clorofila, produzindo um açúcar chamado glicose, que é o alimento dessa plantinha, né? Além disso, além do açúcar, ainda liberam oxigênio para a atmosfera, para os demais seres vivos poder fazer a sua respiração celular, sua respiração aeróbica, na presença de O2. Tudo isso a gente falou na última aula. Só para a gente relembrar, eu vou colocar um esquema da fotossíntese que a gente trabalhou na última aula, mostrando bem certinho aí como que acontece. O esqueminha mostra então que tem 6 moléculas de gás carbônico juntando com mais 6 moléculas de água, produzindo então na presença de clorofila e luz a glicose mais o gás oxigênio. Ok? Bom, pessoal, quanto aos seres autotróficos, era isso que vocês precisavam saber. Vamos falar agora um pouquinho dos heterotróficos. O que são esses seres heterotróficos? São aqueles que não são capazes de produzir o próprio alimento. São aqueles seres que precisam de outros indivíduos, de outros seres vivos para se manter vivo, tá? Então, essa sequência de um precisando do outro, de um dependendo do outro, forma o que nós chamamos de cadeia ou teia alimentar. E dentro de uma cadeia alimentar, a gente vai ter uma organização em níveis, que a gente chama de níveis tróficos. O primeiro nível de uma cadeia alimentar sempre são os produtores. Por que são os produtores? Porque eles produzem o próprio alimento, né? Eles fazem fotossíntese. Seguindo essa sequência, nós vamos ter os consumidores primários. Quem são os primários? Os que se alimentam dos vegetais, os que se alimentam dos autotróficos, que são os herbívoros. Um exemplo de um herbívoro é um coelho. Um coelho é um herbívoro, né? Aí vem os consumidores secundários. Quem são secundários? Os que se alimentam dos primários. Um exemplo de um consumidor secundário pode ser um lobo. O lobo se alimenta do coelho, ele é secundário. E assim sucessivamente. O terciário se alimenta do secundário, o quaternário se alimenta do terciário, enfim. E por último, nós vamos ter o quê? Os decompositores. Quem são os decompositores? Bactérias e fungos que estão presentes lá no solo. Por que eles são tão importantes? Porque eles decompõem toda a matéria morta. Se não existissem os decompositores, nós íamos viver sob um montão de matéria morta, um monte de cadáveres, imagina. Então, eles são os nossos benfeitores da natureza, eles limpam a natureza por nós, tá? Então, sempre que vocês pensarem em uma teia alimentar ou uma cadeia alimentar, vocês têm que lembrar que ela é organizada em níveis. Vou colocar um esquema para vocês de uma cadeia alimentar, uma teia alimentar aí para vocês verem, que ela aparece todos os níveis, tá? E sempre começando pelos produtores e terminando nos decompositores, tá? Então, Bom, vamos continuar falando agora um pouquinho sobre a respiração celular. O que é a respiração celular, né? Respiração celular é a produção de energia, produção de ATP. E onde que acontece essa respiração celular? Nas células? Ah, claro. Mas, assim como a fotossíntese acontece numa organela especial chamada cloroplasto,
A respiração celular acontece também numa organela especial chamada mitocôndria. É na mitocôndria que ocorre a produção de ATP, energia. Como que acontece? Nós nos alimentamos, né, de outros seres vivos, e aí a glicose chega até as nossas células, tá? Essa glicose vai se juntar com o oxigênio que vem da nossa respiração, que nós retiramos o ar oxigênio da atmosfera. Então a gente vai juntar glicose com oxigênio e vai produzir gás carbônico, água e energia, tá? Eu vou mostrar para vocês o esquema da mitocôndria. Observem esse esquema. Então, essa é uma organela membranosa que está dentro das células animais e vegetais, tá? E agora, eu vou mostrar para vocês o esquema da respiração celular. Então, tá mostrando aí para vocês, ó, a glicose junto com 6 moléculas de gás carbônico dentro da mitocôndria faz o que a gente chama de respiração celular. E o que essa respiração celular produz? Produz 6 moléculas de gás carbônico, que é tóxico para o nosso organismo e é liberado pelo processo de expiração, tá? Mais 6 moléculas de água, mais energia. Energia para quê? Para nos manter vivo, para o nosso metabolismo ficar funcionando adequadamente, tá? Então, depois que vocês observaram o que acontece na respiração celular, vocês concluem que a fotossíntese produz o oxigênio que a gente utiliza na respiração celular e a respiração celular produz o gás carbônico que a fotossíntese vai usar para produzir o seu alimento, tá? Então, os dois estão interligados, um depende do outro. Essa videoaula eu vou parar por aqui, tá? A próxima, a gente vai falar um pouquinho dos ciclos biogeoquímicos, mas para o momento, eu quero que vocês façam para mim, então, os exercícios de aplicação da página 152 e os exercícios propostos da página 153. Eu vou estar mandando a correção para vocês no grupo do WhatsApp da turma, tá? Só para lembrar, na página 152, a gente ia fazer a experimentação com a plantinha aquática, lembra? Mas nós já comentamos sobre isso. A gente já sabe o que iria acontecer, o que a gente ia ver. Então, vocês conseguem responder esses exercícios para a professora, tá? Fiquem tranquilos, as dúvidas serão todas esclarecidas no nosso grupo do WhatsApp durante o período de aula, tá? Então, a prof vai estar online para vocês durante o período de aula de vocês. Até a próxima!